classificar, entender aonde a gente se encontra com o nosso desempenho da função tireoidiana, né, que é essa glândula que se encontra aqui no pescoço e que muitas vezes você já pode ter perdido, retirado essa tireoide ou porque tinha nódulos com suspeitas de câncer ou porque era um câncer de tireoide mesmo. E aí, entendendo que também existem as classificações para o câncer de tireoide, nós, nessa tentativa de começar a fazer você entender onde você se encontra. Classificação das doenças de tireoide. A tireoide, ela entra como a patologia ou como o órgão onde o desempenho desse órgão, normalmente, os médicos classificam assim, ou ela está viva ou ela está morta. Se estiver morta, vai entrar na classificação. Mas eu, na minha experiência clínica aqui, tive essa humildade, e peço desculpas a vocês, mas de uma forma didática, eu classifico as possíveis patologias de tireoide, aonde nós vamos, né, finalizar no paciente. É o paciente, é você, sou eu, enquanto ser humano, que vou sentir quais são as deficiências, porque uma tireoide, ela realmente começa muito bem quando a gente nasce, né? Tanto é que a classificação e o valor de referência para uma criança que acabou de nascer até ela completar os seus 7 anos é um nível de referência incrível. E para a gente, depois dos 20 anos, entra aqui. Eu não. Eu, enquanto médica ou enquanto uma mecânica de seres humanos, eu gostaria que todos nós, eu e vocês, nos encontrássemos aqui, numa criança até 7 anos. Por que não? E é isso que torna o hormônio T3, o hormônio da vida, né, que a gente brinca, eterna. Uma vida eterna seria assim, gente. Se nós fomos feitos para durar 120 anos, nós teríamos que durar esses 120 anos de uma forma saudável e não se arrastar. Se é possível isso, eu gostaria que a gente pudesse pautar em cada um desses para que vocês entendam aonde vocês estão. Porque um câncer de tireoide, depois, se for retirada essa glândula, vai virar hipotireoidismo. Um caso de hipertireoidismo vai culminar, vai terminar com hipotireoidismo também. Cistos e nódulos, muitas vezes vão ter isso. Quer dizer, todas essas doenças se comunicam. Então, a partir do momento que a gente entende como é que isso acontece, a causa e qual será o efeito, nós vamos poder nos melhorar e tomar mais cuidado para que isso não aconteça com os nossos filhos ou com as pessoas que estão perto da gente. Mas se acontecer, não tem problema. A reposição com o hormônio tireoidiano é feita com os hormônios bioidênticos, quer dizer, T4 e T3, ou só o T3, ou só o T4, né? Depende. É a mesma ação. Um bioidêntico significa que ele tem uma ação semelhante à ação fisiológica dos hormônios que nós mesmos produzimos. Então, não é problema ter que suplementar com T4 ou ter que suplementar com T3. O importante é saber que a gente deve ter o nosso melhor desempenho. Acrescentando na minha classificação, na minha experiência, a tireoidectomia. Quer dizer, fiz cirurgia e retiraram a minha tireoide, seja por nódulos, por câncer, seja sem querer, seja por bócio, né? Então, existe também a ausência da tireoide, tá bom? Como vocês já me conhecem, eu gosto muito que nós pensemos sempre no T3. Lembrar, o hormônio tireoidiano hormônio, né? Que T4, ele não é um hormônio tireoidiano de verdade, ele vai se tornar verdadeiro quando ele virar T3 livre, exatamente porque o corpo, ele não possui receptores para o hormônio T4. É por isso que ele é considerado um pró-hormônio. Agora, T3, todas as células do corpo, ela possui receptor para T3. O T3, ele não passa na barreira hematocefálica, ele não entra no cérebro. Por isso que o T4, ele serve, a tireoide o produz exatamente para ser alimento para o cérebro. O cérebro é a única exceção do corpo. O cérebro usa T4 ao invés de T3. Mas, gente, sempre eu falo no valor de referência. O valor de referência do T3 livre, só para a gente
se localizar aonde eu quero chegar com vocês. Qual que é o meu valor de referência? Eu gosto do melhor performance. Olhem que interessante. Vocês vão encontrar isso em alguns laboratórios. De 2 semanas que uma criança nasce até completar 11 meses, o valor de referência é de 0,8 a 6,3. Eu quero aqui. Eu quero isso. De 1 ano a 6 anos, ele considera de 0,9 a 6,5. Quer dizer, é uma fase de extremo crescimento. Eu preciso de uma energia básica celular, de todas as células usam essa energia do T3 para crescer. Dos 7 anos aos 17 anos, ele já abaixa de 6,5 para 4,2. E depois, para maiores que 18 anos, no meu caso, eles estão considerando 4 o limite superior. Então, 4 para 6,3 é muita diferença. Eu quero aqui. Eu quero aqui. Ter beleza é ter saúde, envelhecer jovem. Nós temos essa possibilidade de envelhecer com uma saúde e não se arrastar. Aqui está desvendado o segredo. Qual é o seu referencial? O meu referencial são esses aqui. Por isso que Kátia, eu dosei um exame de sangue de T3 livre há 2 meses, 1 mês e meio, e o meu valor de referência de T3 aos 53 anos estava 4,5. 4,5. Seguindo o laboratório, que às vezes só demonstra acima de 18 anos, ele diria assim: a Kátia está com hipertireoidismo. Mentira, errado. Eu não estou, muito pelo contrário, a minha clínica é muito boa, eu estou bem. Eu só estou suplementando meu T3. Eu tomo T3, 15 microgramas de manhã, após o almoço e após as 18, exatamente porque ele só tem 5 a 6 horas de duração. Se eu suplemento, eu ainda até quero mais. Mas, claro, precisa ter um médico, precisa ter a sua coerência, precisa ter a vivência clínica da pessoa. Mas, então, eu vou estar errada em relação ao valor de referência? Sim, porque o valor de referência é medíocre. Trabalha no mínimo, não considera que um jovem, uma energia, seja uma energia celular. É a célula que está precisando. Quais células? Todas as nossas células, do cérebro, à pele, ao pâncreas, ao fígado e assim por diante. Até para você ter a energia para soltar um óvulo, fazer a ovulação, você precisa de T3 livre. Num nível, no referencial excelente. Se você não tem, você começa a ter ovários policísticos, um cisto único no ovário, você começa a ter problemas de menstruação. Um exemplo, mas isso, onde está a causa? O efeito vocês estão diagnosticando, eu tenho um cisto no ovário, eu tenho vários cistos, mas a causa é, eu tenho um baixo nível de T3 livre. E a causa são diversas. Principalmente em relação a, se eu, quando eu nasci, eu estou mais limpinho, né? Eu estou, assim, com menor nível de exposição. E a exposição aos contaminantes, aos que concorrem com o iodo, é que vão determinar o nosso grau e a gente aceita esse declínio de valor de referência. Por quê? Porque viver é oxidar, viver é se sujar. Mas se a gente entende que a gente se suja, mas nós temos mecanismo de faxina, de quelação, de como suplementar isso de uma forma coerente, nós saímos da prisão. Então, quando a gente aprende, quando vocês entendem informação, você modifica o seu corpo. Isso é possível, modificar o corpo através do entendimento. Eu quero isso. Entender a não retirada da tireoide é entender essa evolução que nós já citamos, nós já descrevemos no vídeo anterior. A evolução, ou eu só observo, ou eu mudo, né? Nós aqui mudamos do nosso
Esses são, gente, ó, intoxicação, desnutrição e conflito emocional são as causas de todas as doenças. Todas as doenças começam com um fator simples, benigno, de boa, não tem problema. Ah, isso aqui, cistos, é conteúdo líquido, não vai virar câncer nunca, né? A gente diz assim, mas não é bem isso. Se nós continuarmos com a desnutrição, com a intoxicação, entendo a intoxicação com intoxicação por flúor, cloro, o pãozinho que tem bromo, a piscina, os piercings, as bijuterias que ficam na sua pele soltando o metal e a nossa pele absorve, tá? Mercúrio, esses conservantes de todas as vacinas, de todos os produtos que vocês injetam na pele, isso tem um conservante. Então, a intoxicação, a desnutrição. Hoje os nossos alimentos são pobres em nutrientes e rico em pesticida. E principalmente, né, por isso que a gente diz sempre que mulher tem mais tendência a formar câncer de tireoide. Por quê? Porque ela tem baixo ferro, porque ela menstrua muito e ela está intoxicada com glúten e ela tem um conflito emocional. Esse conflito emocional normalmente é o apego. É o apego a quê? É o apego ao café com leite, é o apego do queijinho dela. A gente tem apegos que não é só em relação ao humano, né? Não é ao marido ou namorado, não. É o apego a mudanças. Então, quando a gente diz assim, mudar ou ficar só observando, é que a maioria de nós diz isso, é cisto, a senhora volta daqui a um ano, vou me observar, fazer ultrassom, virou nódulo. Do nódulo, se mantiver os mesmos fatores, vai virar fibrose. E da fibrose vai virar o câncer. E chegando aqui, nesse momento, você acabou de perder a sua tireoide. Isso significa que nós teremos, consequentemente, sem dúvida nenhuma, o hipotireoidismo. E também terá que ser visualizado, né, controlado muito o paratormônio. O paratormônio é o hormônio que está atrás da tireoide, é a glândula que está atrás da tireoide e produz esse hormônio chamado paratormônio. Ele que regula a concentração de cálcio no sangue. Se a concentração no sangue estiver muito baixa, ele tira dos ossos, dos dentes, das unhas. Mas o importante não é você pensar, não, já que é assim, eu vou dar cálcio para o paratormônio não ter que controlar. Não, não é assim que a gente raciocina. Nós raciocinamos com um bom funcionamento da tireoide e com ela aqui. Agora, se eu tiver que retirar, eu posso ou não perder o paratormônio. Isso terá que ser avaliado a nível de sangue. De preferência, sempre ele vai ficar mais baixo, não alto. Quando eu tenho um paratormônio baixo, isso significa que a minha vitamina D3 também, né, o hormônio D3, ele também está sendo bem utilizado e mantendo o cálcio nos ossos. Tudo isso tem um controle, não é só um significado. Se vocês lerem paratormônio controla a concentração de cálcio no sangue, vocês vão querer suplementar. E eu realmente não indico. São raras as pacientes que precisam de suplementação com cálcio, e dentre essas raras, normalmente é porque ela retirou a tireoide e a paratireoide sofreu de alguma forma. E ainda assim, vai ser suplementado com muita nobreza, um cálcio quelado, com magnésio, com a vitamina K2, com vitamina D3. Então, nós precisamos sempre observar. Mas o mais importante aqui, entre intoxicação, desnutrição e conflito emocional, é nesse momento que a mulher adoece mais, porque ela é mais apegada. O amor liberta. Eu sempre digo isso. Quem ama, liberta. Liberta a si e liberta o outro. Seja renunciando aos prazeres alimentares dos sabores, seja renunciando às pessoas que a gente faz como escravo ou como, né, nossos presos, né? Ficam presos à nossa vida. Nós precisamos observar o que é que a gente tem feito da nossa vida. E isso tudo é o corpo falando. A boca, lembra? Isso é um ditado bem antigo. Eu nem sei de onde vem, mas a boca se veio de Jesus, não sei mesmo. A boca, ela mente, mas o corpo, ele denuncia. Então, nós precisamos mudar.
Primeiro, você se identifica e você tenta mudar, mas não simplesmente pelos seus médicos, fazendo com que o médico faça o milagre de retirar o tumor. Só retirar o tumor não te cura, porque o tumor é um sintoma. Lembra? O tumor é como se fosse o dedo doendo. Não adianta eu só anestesiar o dedo, não adianta eu só retirar o tumor. O que é que está levando ao causar o crescimento desse tumor? A desnutrição, a intoxicação, o seu conflito emocional. A classificação na incidência de câncer de tireoide hoje, isso tem mudado muito de 2015 para cá, tá? Pela própria medicina que cuida da glândula, das glândulas, né? Ou da glândula tireoidiana, mas é um consenso entre os endocrinologistas dizer o seguinte, que 90% dos cânceres de tireoide, 90%, gente, é o tipo papilífero, que é o melhor câncer que a gente pode ter. Tudo tem nome e sobrenome, tá? Um câncer de tireoide, qual tipo? Um melanoma, né, de pele, qual grau? Então tem grau 1, 2, 3 e 4. Tudo tem nome e sobrenome. É importante que vocês se fixem a isso, tá bom? O papilífero, 90% é o bonzinho. Quer dizer o quê? A glândula tireoide é a glândula que mais se recupera. Então, se nós mudarmos os nossos fatores causais, nós podemos mudar o nosso resultado. O câncer papilífero, ele demora mais do que 35 anos para pensar em metástase. Eu só queria colocar para vocês uma experiência minha como cirurgiã plástica, porque na história da cirurgia plástica nós falamos da mastectomia, quando acontece o câncer de mama, e 80% dos cânceres é quadrante superior esquerdo da mama esquerda, tudo tem um porquê. Aí, na época, 1894, surgiu uma técnica chamada técnica de mastectomia radical de Halsted. Essa técnica de Halsted retirava a mama toda e retirava o músculo peitoral. Então, de 1894, depois de observando os pacientes, a evolução que essas mulheres tinham, seja retirando a mama com o músculo, seja não retirando a mama, não fazendo nada, elas tinham a mesma sobrevida, todo mundo vivia ao mesmo tempo. E aí, pararam de fazer essa técnica, começaram a só retirar a mama e deixar o músculo peitoral. Depois, observaram as mesmas, né? Observando todas as pacientes, as que retiraram a mama e as que não retiraram também duravam sobrevida do mesmo tempo. Tanto é que hoje só tira um quadrante. Então, eu queria que vocês... Isso acontece na medicina. A medicina é a ciência mais mutável. Antes, né, pelo menos 5 ou 10 anos atrás, muito antes disso, isso daqui era considerado muito ruim. Hoje não. Se percebeu isso, que demora, e olha lá se vai ter metástase, se vai para os outros órgãos. Então quer dizer que nós temos 35 anos para mudar a nossa boca, para mudar o que a gente tem como contato na pele, e para mudar principalmente a nossa emoção, como é que a gente encara o nosso dia a dia, a nossa vida, e isso vai definir se a tireoide vai, né, evoluir para uma coisa muito ruim ou não. É isso. Nosso destino está nas nossas mãos e não o diagnóstico. Eu vou fazer o exame todo ano para checar se eu tenho ou não tenho. Não. Nós precisamos zerar álcool. Zerar álcool é condição primeira necessária. Não tem. Todo álcool é fermentação. Cocô de... O que é vinho? Cocô de fungo. O que é cerveja? Cocô também de fungo. O que é uísque? Cocô de fungo. Quer dizer, nós estamos caminhando para um câncer, nós estamos colocando combustível para isso virar um câncer. Nós faremos um vídeo sobre câncer mais adiante para a gente entender esse processo. Só que se eu sei que tudo começa pela boca, que eu passo pela pele, principalmente pelo que eu sinto, a gente muda. Os 8% é o dito folicular, que é pode dar metástase, pode não dar, fica naquilo. 2%, menor que isso, tá? A gente falando aproximadamente é menor que isso. É o anaplásico, é o dito agressivo, que normalmente dá mais em homem acima de 65 anos, que tem todo um contexto também. Então, se 90% ou 98%, já que a glândula tireoide é uma glândula do bem,
ela se refaz rapidamente. Se nós podemos mudar, fica a orientação. Mude, porque é a sua vida que está em risco. Vamos raciocinar juntas. Se a glândula tireoide é a glândula que mais se refaz, nós temos uma chance de tirar o diagnóstico ou de não ter um diagnóstico que leva ao câncer de tireoide. Lembra, 90% é o câncer dito papilífero, hoje considerado um câncer dos melhores, né? Que ele se recupera, ele demora muito, mais de 35 anos para dar metástase, para espalhar para outro corpo. Mas se nós sabemos a causa, e isso é o mais legal, porque o nosso foco é tratar a causa e não o efeito. O efeito é arranquei a tireoide. Tá, e se você retirou a tireoide, é melhor que você também reveja isso, porque a tireoide só foi o primeiro órgão de sacrifício. Qual mais órgãos você vai tirar? Lembra? Nós não somos feitos para virar sashimi. Não é para tirar pedacinho por pedacinho, mas sim para nós tratarmos a causa, a boca e o que a gente coloca na nossa pele. As 3 causas que levam aos efeitos, aos cânceres, às doenças inflamatórias, seriam a desnutrição, suplementar sempre, escolher melhor os seus alimentos, zerar leites, queijos e iogurtes, zerar glúten, mas acima de tudo, zerar álcool. Intoxicação, evitar a bijuteria vagabunda, principalmente as tatuagens. Hoje em dia, o que menos se encontra é uma pessoa com a pele virgem, né, sem tatuagem. Eu não estou entendendo por que vocês estão achando que nós viramos o quê? Um papel. E a gente está escrevendo em cima dele. A Maureen está aqui comigo, é perdoável, porque ela não sabia. Hoje ela parou de se intoxicar. Mas e esse daqui, ó? Quem ama liberta, lembra? Então, a gente precisa se libertar do vício do álcool. Ai, mas eu gosto tanto do leite, do glúten. Eu sei, querida, mas isso te faz mal. Então, o conflito emocional. Lembrar sempre que a desnutrição leva a uma emoção também errada. Quando você está triste, você quer se matar. Então, você come mais sorvete, mais chocolate à base de leite. Faça o contrário. Quando você estiver triste, faça alguma coisa de boa para outra pessoa. E você verá a alegria acontecer. Isso te contaminar pelo bem. Então, é a intersecção desses fatores, onde o conflito emocional é o primeiro deles, que vai fazer com que a gente tenha como efeito o câncer. E quando a gente tem câncer, a maioria quer fazer o quê? Ai, tira ele da minha frente porque eu não quero ver. Mas esse é só o primeiro. E quando vai ser o segundo, o terceiro e o quarto, o quinto? Nós estamos no comando. Cabe a você decidir. Todos os nossos vídeos, e este também, inclusive, a gente pensa sempre no que eu posso despertar dentro de você para que você mude. Não que eu desperte em você a vontade de procurar um especialista para te dar o diagnóstico. Nascer e envelhecer, uns possíveis contaminadores, né? O que concorre com o iodo. Na tabela periódica, nós vamos ter flúor, cloro, bromo, né? O brometo de potássio e depois o iodo. À medida que o peso molecular vai aumentando, nós vamos ter as concorrências. Então, se a gente pensar em flúor, em cloro, desculpa, natação. Então, as criancinhas começam em piscinas limpas, né, que são desinfetadas com o cloro. Se nós usamos também cloro, cândida, né, a famosa água sanitária, água sanitária para limpar o banheiro, não faça você aquilo de jogar água sanitária e fechar o local para que aquilo fique limpo e você fique inalando. Tudo que entra pela narina é maior contaminante do que a gente imagina. E a nossa pele, a pele é o órgão de absorção. Tintas, né? Crianças vão brincar com massinha e várias cores. Ah, tá aqui em último lugar, mas só no penúltimo para vocês saberem. Se você for escolher comer um algodão doce, sempre escolha o branco. Jamais vai escolher o algodão doce com amarelo, com vermelho, com azul. Branco. Então é por isso que comida muito colorida, não comida, mas produtos alimentares, todo colorido, ele vai fazer com que o seu valor de referência com o seu T3 diminua.
Tatuagem. Tatuagem é pigmento dentro da pele e liberador de metal constantemente. Vai para a linfa, vai para o cérebro, vai ocupar os receptores do iodo, né, da penetração do iodo. Piercing também, metal, chumbo, cobre, nem sei mais o que tem naqueles metais. Esmalte, toda cor, toda substância que dura mais e que tem cor, ela também tem metal. Dentista, gente, eu não vi uma dentista que estivesse sendo a minha paciente com uma tireoide maravilhosa. Não, todas têm o hipotireoidismo, principalmente o tipo 2, que não converte o T4 em T3. As manicures que mexem com as tintas coloridas, com os esmaltes, elas ficam o tempo todo nisso. As artistas plásticas, de tintas e tintas e tintas, né? Os corantes alimentares e o pão francês, o brometo de potássio, que faz aquele pão crescer. Quer dizer que o glúten sempre vai entrar destruindo a sua tireoide. Além do que, o glúten a farinha de trigo, é como se fosse uma chuva ácida. E chuva ácida corrói o principal órgão que trabalha com o iodo inorgânico. Lembre-se também que iodo inorgânico é diferente de iodo bromado, radioativo. O que nós vamos fazer nos próximos vídeos, gente, é elencar cada um desses, da classificação das patologias de tireoide e falar sobre como isso acontece e como é que a gente faz para reverter. Então, o importante é isso. Tenha alegria e tenha esperança. Essa é a minha função com vocês. Dar esperança. Tudo que está alterado pode ser modificado. Sim, a partir do momento que você compreende e que você saia fora desses contaminantes. Importante viver, mas importante ter um senso de como viver melhor. Resumindo esse vídeo, é dizer para vocês que a causa de todas essas patologias, essas classificações, elas começam pelo nosso dia a dia, pela contaminação que nós não percebemos, mas nos faz doentes. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quando nós descobrimos isso, nós saímos dessa água mole.